Oi, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você for ver essa videoaula, tá bom? Bem, vê só, diante da situação e do atual cenário que a gente está vivenciando, não somente apenas no Brasil, mas também no mundo, vocês já podem perceber, estão percebendo que se alastrou não somente com a crise sanitária, né? Junto com essa crise sanitária veio também a crise econômica. E, infelizmente, o nosso cenário econômico hoje, principalmente no Brasil, não está contribuindo para ninguém, nem para as microempresas, até mesmo para os grandes empresários, tá certo? Então, uma dica que eu dou para vocês, se capacitem mais diante desse grande cenário. Sim, não subestimem, certo? As notícias que estão acontecendo, achando que é apenas uma gripezinha, que não vai pegar na sua família, mas também não se apavorem. Espero que vocês tenham prudência e tomem as medidas cabíveis justamente para estar evitando esse tipo de contágio, tá bom? Então, diante disso, e acreditando também que no poder de se reinventar, o Ensina Mais, ele adotou um método, certo? Justamente para suprir a necessidade de vocês até o momento, que é o método de ensino à distância, que já é muito aplicado aqui no Brasil. Então, durante essa quarentena, até porque a gente também não tem previsão de quando isso vai acabar, a gente vai estar dando aula EAD para vocês, tá bom? O método da gente não vai ser, porque quando a gente está na sala de aula, a gente tem lá 2 horas, certo, de aula, mas só que se você for levar isso para o ambiente EAD, se eu gravar aqui 2 horas corridas de hora, vai acabar ficando cansativo para vocês. Então, o que é que a gente vai fazer? Mini aulas de 30 a 40 minutos, tá bom? O conteúdo vai ser todo dado, não se preocupem. Embora a metodologia seja diferente, eu espero que vocês possam aproveitar. E, independente se surgirem algum tipo de dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Eu estou aqui justamente para ajudar vocês e principalmente o aprendizado de vocês, tá certo? Eu sei que é um pouco difícil porque a gente não tem aquele contato remoto de quando a gente está dentro da sala de aula, a gente tira logo aquela dúvida, logo naquele instante, mas eu estou aqui justamente para o que der e vier para ajudar vocês, tá certo, gente? Confesso que para mim foi uma surpresa, sabe? Me tirou um pouco dessa zona de conforto. Eu gosto muito de uma frase de Mário Sérgio Cortella que ele fala aqui, dê o seu melhor possível com as condições que você tem, enquanto você não tem algo melhor que possa dar, certo? Eu espero que vocês gostem da videoaula. Se vocês tiverem algum tipo de sugestão, podem estar trazendo também no grupo, estou aberta. E diante dessa crise que se instalou, uma coisa que nós precisamos ter é criatividade, a capacidade de se reinventar, tá certo? Isso é um grande requisito que todos os profissionais, o mercado de trabalho hoje exige de todos os profissionais que querem crescer, tá bom? Sim, outra coisa que eu tinha até me esquecido, referente à nossa avaliação, porque como eu tinha informado a vocês, que o fim do módulo, o módulo, no caso, já estava se encerrando, já está se encerrando. Então, como medida avaliativa, eu vou estar procurando uma solução que eu possa estar avaliando vocês, tá bom? Eu não sei se vai ser uma apresentação de trabalho em grupo, se vai ser um trabalho escrito, eu ainda vou avaliar direitinho. Por que eu estou falando isso? Porque a aula que eu vou dar agora é justamente um novo módulo, que é o módulo de estoquista, tá bom? Eu vou estar aqui saindo rapidinho para compartilhar a tela com vocês.
Toda vez que eu vou usar essa plataforma, eu me esqueço. Eu tenho que ativar o modo. Agora. Menino, meu cabelo? Gente, tá um calor. Fechei tudo aqui, justamente para não interferir no áudio do vídeo, tá bom? Vê só. Módulo de estoquista e almoxarife. O que eu venho trazer aqui, o que a gente vai aprender durante esse curso, são justamente noções desse módulo, tá? Vai ser noções justamente dessa parte de estoque e almoxarife das grandes empresas, tá? Deixa eu passar aqui. Qual vai ser o objetivo do curso? Bom, toda empresa, ela tem tanto o setor, não toda, mas as grandes empresas e a grande maioria das empresas, ela possui dentro da sua organização o setor de estoque e de almoxarife. Às vezes tem empresas que possuem os dois em conjunto, tá? Então, a área de estoque, a área de logística, a área de almoxarife, ela é muito, 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 muito ampla, que chega até a envolver questões contábeis dentro dessa área, tá? Então, professora, eu vou aprender tudo. Não, vou entregar para vocês noções e os principais pontos, como, por exemplo, como elaborar um inventário, como codificar um produto, qual é a melhor forma de armazenar um produto, como é que eu posso estar fazendo esse recebimento de materiais, como é que eu posso estar gerindo o estoque, como é que eu posso estar gerindo o almoxarife. Então, vai ser essas noções que eu vou trazer justamente para o curso, tá certo? E o que vocês irão aprender? Por que eu coloquei isso? Porque na metodologia passada que eu tinha feito para vocês, chegava na aula, vocês tinham a apostila, mas eu também chegava na aula e apresentava a aula naquele dado momento. Eu agora resolvi fazer diferente. O que é que então eu fiz? Eu destaquei justamente os pontos que a gente vai aprender e os pontos que a gente vai abordar durante cada aula, tá certo? E até mesmo a forma de vocês poderem exigir de mim, tá? Então, como eu já tinha falado, o que é que vocês vão ver? Noções de armazenagem, tá? Fundamentos da logística. A logística, ela não existe agora, ela existe há muito tempo, tá? Principalmente não ter passado naquela época de Ford, de Taylor, naquela época industrial, que começou a Revolução Industrial, que surgiram as grandes indústrias, que surgiu o movimento, o método chamado Just Time, que é justamente produzir no momento certo, na quantidade certa e na hora certa. Por que isso? Porque naquele tempo, lá na Revolução Industrial, principalmente com Ford, pelo nome que já se conhece, foi justamente um fabricante de carros. E uma das culturas de Ford que ele adotou dentro da empresa foi produzir o mais possível. Só que à medida que você produz muito, acaba gerando um grande estoque, certo? Uma grande quantidade de produtos estocados que acaba não girando. Então, depois, lá na frente, com o método de Toyota, que também é um nome conhecido por vocês, outro fabricante de carro, foi que ele criou o Just Time, que é produzir certo, no momento certo e na hora certa. Tá certo? Então, vai ser esses fundamentos da logística bem básicos. Outro, recebimento de materiais. Dentro de uma organização, quando você vai receber o material, muitas pessoas têm aquela noção de, eu vou receber o material, pego na portaria, ou eu pego no caminhão, pego e coloco lá no estoque. Não é bem assim.
O recebimento de material dentro de uma organização, ele passa por um processo, ele passa por uma cadeia, certo? Justamente como forma de identificar qual é esse material, como ele está codificado, qual é o estado desse material, certo? Gestão de estoques. Entra justamente um pouco de armazenagem, inventários e almoxarife. Centro de distribuição. Tá. Vê só, o profissional da área, como é o profissional da área de estoque e o profissional da área de almoxarife? Vê só, a Classificação Brasileira de Ocupações, que é conhecida como a CBO, ela estabelece o que cada profissão, de acordo com o que os gestores, os diretores falam daquele determinado cargo, o que esse cargo, o que essa profissão precisa executar, certo? A CBO, ela exige justamente para a área de estoquista. Sim, lembrando que na área de estoquista de almoxarife existem vários níveis, tipo auxiliar de estoque, auxiliar de almoxarifado, conferente, expedição. Isso são tudo nomenclaturas referentes a essa área, tá? Então, o requisito para essa área é ensino médio completo, certo? Algumas habilidades. Pronto, esse profissional ele precisa ter, como é que eu diria? Precisa ser atento aos detalhes, precisa ser muito organizado. Assim como todo profissional precisa ter ética, porque dentro dessa profissão você vai encontrar alguns erros, certo? E que depende de você esclarecer isso para a direção, tá? Porque pronto, já puxando para essa área, por que a professora está falando isso? Gente, tem relatos de pessoas que trabalham no estoque, que a primeira, pessoa, o estoque dentro da organização é o primeiro setor a ter contato com o produto. Ou seja, então, infelizmente, a gente acaba presenciando casos de roubo, casos de danificação do produto, que não acaba informando para a direção que foi ele que acabou danificando o produto, e deixa o produto lá danificado, sem codificação. Isso existe muito, tá? Então, uma coisa para essa área é ética e também organização. Eu vou aqui estar relatando agora quais são as responsabilidades que a CBO ela diz que são necessárias justamente para essa área. Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais, verificar notas fiscais, certo? Descarregar produtos. Aí você vai dizer, professora, então quer dizer que o estoquista ele precisa descarregar produto? Não necessariamente, tá? Dentro do centro de distribuição, dentro do estoque ali, existem profissionais que vai estar codificando, fazendo cadastro, tá? Mas também tem aqueles profissionais que vão, de fato, carregar o produto, descarregar o caminhão. Encaminhar materiais para armazenagem, conferir quantidades, tá? Tem até... Eu me esqueci, fugiu do nome, mas eu vou trazer para vocês. Que é um termo que o conferente do material do estoque, ele assina quando o produto chega. Se ele assina, se ele teve um momento de conferir aquele produto e assinou, naquele termo ali ele está dizendo que ele confere que o produto chegou na exata medida que a empresa pediu. Então, quando ele depois for ver a funcionalidade do produto e o produto tiver com dano, tiver com erro, a culpa não é mais da empresa que forneceu, a culpa é dele. Porque ele teve a oportunidade de, naquele momento, conferir material por material. Então, isso acaba sendo uma grande responsabilidade. Por quê? Porque o setor de estoque, o setor logístico, ele anda de mãos dadas tanto com o setor de compras quanto com o setor de vendas, e o setor de compras acaba atingindo o financeiro, ou seja, acaba sendo uma perda para a empresa. Tá? Porque a empresa que forneceu o produto já não tem mais culpa. Mas, claro, também tem determinadas situações, como, por exemplo, você pediu,
Vamos supor que você é dono de um armazém e você pediu para uma empresa distribuidora de tintas 10 latas na cores preta, certo? Quando essas latas da cores pretas forem chegar no seu estabelecimento, a pessoa que é responsável por conferir, ela não pode abrir a lata, porque a partir do momento que ela abrir a lata, ela já desconfigurou o material. O material já não serve mais para venda, né? Isso. Então, nesse caso, por exemplo, quando um vendedor vai vender essa lata, e essa lata o cliente abre e é amarela, não é culpa do conferente, porque o conferente ele vai ver aquilo que ele vai conferir aquilo que está à vista. Ele não pode abrir algo, sabe, desapropriar o produto para conferir. Ou seja, nesse caso, o erro não é dele, o erro é da empresa que ofereceu. Tá certo? Vocês me entendem? Outra, checar códigos de barra e unidade de venda do produto, entre outras. E qual a diferença entre almoxarife e estoque? Almoxarife e estoque, gente, muitas vezes vocês vão ver, tem empresa, muitas empresas, elas não sabem a diferença. E até mesmo os funcionários dessas empresas também não sabem a diferença. Mas, veja só, o que é estoque e o que é almoxarife? Vamos primeiramente por almoxarife, ou almoxarifado. Almoxarifado é o centro, é o lugar onde estão armazenadas todos os produtos referentes à empresa. Como assim, professora? Vamos supor que eu sou uma dona de uma padaria. Ou seja, o almoxarife é onde está guardado, é o setor responsável por armazenar as coisas da empresa. Por exemplo, se eu sou dona de uma padaria e eu tenho 10 celular desse parado, para onde isso vai? Vai para o meu estoque ou vai para o meu almoxarife? Vai para o meu almoxarife. Por quê? Porque o almoxarife não tem nada a ver com produtos para vender. Tem a ver com os bens, os produtos que pertencem à empresa. Como, por exemplo, vai estar lá no almoxarife. Se eu sou dona de uma padaria, talvez eu use material para escritório, né? Isso, então vai estar lá 10 resmas de papel ofício, 10 canetas, 5 cadeiras, ou seja, ali estão armazenados justamente materiais para uso próprio da empresa. São materiais que, de alguma forma, acabam sendo o meu patrimônio e eu posso declarar ele como patrimônio. Diferentemente, por exemplo, do estoque. O estoque, gente, não apenas o local, mas o estoque, ele é necessariamente o produto em si. O estoque, ele não está envolvido, certo, com produtos da empresa. O estoque está envolvido diretamente com o produto que vai ser vendido, que vai ser entregue ao cliente, tá certo? Por exemplo, eu tenho 20 estoques de manteiga dentro da minha padaria. Eu tenho 20 estoques de pão dentro da minha padaria. Eu tenho 20 estoques de massa pronta para pizza. Oxente, mas não a pizza é a massa pronta. Mas por quê? Porque esses produtos que eu acabei de relatar são estoques, são produtos que vão ser vendidos. Almoxarife não. Almoxarife são os bens da empresa. Papel ofício, tudo aquilo que a empresa tem como patrimônio dela, tá? Estoque não, é tudo aquilo, são os produtos e até mesmo o local onde esses produtos estão, que são referentes à venda. Por exemplo, dentro de uma distribuidora de medicamentos, o que é o almoxarife e o que é o estoque? O estoque são justamente os medicamentos, tá certo? Por quê? Porque vão ser para revenda, vão ser revendidos, vão ser vendidos. O almoxarife não, o almoxarife pode ser computador, impressora, diversos materiais, certo? E por que, professora, partindo agora para a parte do almoxarife, é importante que a empresa ela saiba administrar e por que é importante que a empresa tenha
pessoas trabalhando na parte de almoxarife. Porque, pessoal, porque por muito tempo a empresa negligenciou essa função. Você tinha lá uma empresa de sapatos, enfim. Ou seja, a empresa ela só cuidava apenas do estoque, daquilo que ia ser vendido. E tudo que era da empresa não tinha nenhum tipo de administração. Vamos supor, por exemplo, eu trabalhei no TJ, tá? Então, no TJPE, lá no fórum aí da Joana Bezerra, tudo da empresa, gente. Desde a cadeira, desde o computador, desde a impressora, era... Desde a impressora, tinha um código. Por quê? Porque vamos supor que, e já aconteceu lá no setor, a impressora pega e quebra. E agora a gente vai precisar que essa impressora seja trocada para que outra venha. Só que a gente não vai poder fazer isso de ligar lá para o setor responsável e dizer, olha, manda uma impressora para cá e substitui essa. Não. A gente ia precisar fazer uma declaração informando que a gente vai substituir aquela impressora com código 5050 por outra com código 9090, localizado no setor 5 da sala 8. Ou seja, por que isso? Porque é importante que a empresa ela não só administre o que ela tem para ser vendido, mas tudo aquilo que ela declara como bem dela, tá? Ou seja, desde uma caneta, desde um clipe. E quanto maior a empresa, mais complexo fica administrar o almoxarifado, tá certo? Ou seja, evita até mesmo essa questão de roubo, de sumiço, porque você consegue identificar onde está o produto. E isso acaba facilitando justamente o trabalho das pessoas. Tá? Porque imagina só, eu preciso de uma resma de folha A459, que é um papel específico. Ah, tá, procura lá no almoxarife. Tá, chega lá no almoxarife cheio de material, como é que eu vou identificar? Eu vou acabar perdendo um grande tempo procurando essa folha. Ou seja, o almoxarife e tanto estoque, ela facilita o trabalho dos setores, tá certo? Partindo também para o estoque. Vê só, o estoque, ele não necessariamente precisa ser apenas de produto acabado. O que eu digo como produto acabado? Eu tenho bolo. Bolo, ele é um produto acabado, tá? Eu tenho uma pizza. A pizza, ela é um produto acabado. O que é produto acabado? Um produto que já está pronto para ser vendido. Mas no estoque também não estão apenas os produtos acabados. Estão também os produtos que estão lá, sabe, intermitentes, que são produtos semi-acabados. Aquele que ficou no meio do processo, por exemplo. A massa da pizza que já está mexida, já está com fermento, já está enroladinha, só para a pessoa ir lá pegar a massa, desamassar, certo? E rechear. É um produto semi-acabado. Mas também dentro do estoque você pode encontrar matéria-prima. Que é a matéria-prima, professora? É o trigo. O trigo é a matéria-prima. Por quê? Porque é através do trigo que faz a pizza. Ou seja, existe estoque de diferentes tipos, tá certo? Qual é a importância da gestão de estoque e almoxarifado para as organizações? Deixa eu ver aqui. Vê só, meninas. Eu não sei se vocês chegaram a ficar atentas. Cadê o cursor? Vem cá, meu filho, me obedeça. Eu não sei se vocês chegaram a ficar atentas à greve dos caminhoneiros, que aconteceu ano passado, creio, certo? E que acabou interferindo muito. Acabou interferindo muito na nossa economia. Eu dei uma pausa aqui para pegar o mouse. Acabou interferindo muito na economia, gente, tá? Por quê? Porque, pessoal, as empresas, de alguma forma, elas trabalham com uma certa quantidade de material dentro do estoque, tá?
E quando acontece um determinado imprevisto, quando acontece alguma coisa que ficou fora do seu alcance, isso acaba desestabilizando, certo? Como foi o caso justamente dessa greve de transporte. Eu não sei se vocês presenciaram a falta de gasolina nos postos de gasolina, a falta de leite, a falta até, gente, daquele gás, que eu me esqueci o nome, gás natural, não sei, me esqueci o nome, que é oferecido para os hospitais, tá? A falta de galinha, de frango no supermercado. Por quê? Porque as empresas, ela não é nem que conseguiu prever, era impossível prever que ia acontecer uma greve, certo? E que todos os caminhoneiros iam parar. Com isso, essas empresas acabaram ficando sem estoque e com isso acabaram não vendendo. A mesma coisa, gente, está se passando agora. Eu faço parte de uma empresa que ela presta consultoria e justamente essa empresa agora está prestando consultoria para uma distribuidora de medicamentos aqui em Pernambuco. E essa distribuidora de medicamentos, ela é de grande porte. Só que o que está acontecendo? Com a grande quantidade de gente procurando álcool em gel, procurando máscara, a empresa está sem estoque. E não somente ela, em qualquer lugar, se vocês forem no mercado, na farmácia, não tem máscara, não tem álcool em gel. Até vitamina C o povo está levando agora, como forma de prevenção. Aí você vai dizer, professora, são as empresas que não têm estoque suficiente e por isso perderam dinheiro. Não, gente, não é. Foi uma catástrofe, certo? Foi algo imprevisível, ninguém conseguiria prever. Embora desde janeiro já se ouvisse falar no coronavírus lá na China, a gente, como é brasileiro, tende a subestimar e acreditou que isso não ia atingir aqui o Brasil. Acabou atingindo. Beleza, as empresas conseguiram vender, quem tinha estoque conseguiu vender, conseguiu, mas poderia vender muito mais. Então, tanto no caso do estoque, tanto no caso dessa crise agora sanitária, quanto na crise passada de transporte, foram situações que as empresas não conseguiram prever. É diferente. Por que é importante gerir o estoque, o almoxarifado? Justamente, gente, para vocês conseguirem ter vantagem competitiva, tá? Oferecer vantagem competitiva, o que significa? Vê só, você ter um estoque não significa sempre positivo, que sempre você vai estar saindo na frente. Porque depende. Porque pessoas, por exemplo, que têm um alto estoque de um determinado produto e não conseguem vender esse produto, elas acabam perdendo dinheiro, tá? Então, nem sempre ter um alto estoque vai ser algo positivo, da mesma forma que nem sempre ter um pouco estoque vai ser algo negativo. É aquele conceito de just in time, né? Produzir na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa. Tá? Então, diante disso, as empresas não conseguiram prever, mas muitas empresas, elas conseguem prever através de sistemas e justamente através de profissionais como os estoquistas, os almoxarifes, quais são os produtos dentro da minha loja que mais vendem? Quais são os produtos que não têm saída? Tá? O que é que o mercado está pedindo? E o que seria a vantagem competitiva? É você conseguir, eu não estou dizendo que você vai, é você tentar conseguir prever uma demanda, tá? Por exemplo, vamos supor um produto que sempre que está em alta nesse momento. Tá, eu não sei se vocês já lembram daquele relógio que você poderia mudar as cores da pulseira, né? Você mudava a cor da pulseira, mudava a corzinha da rodinha, aquela coisa toda. Quem conseguiu prever aquilo e comprou, por exemplo, 50 daqueles relógios, e outra pessoa, um outro vendedor comprou 10, esse outro vendedor que comprou 10, ele vai conseguir vender os 10. Vamos supor que o relógio está em alta. Ele vai conseguir vender os 10 relógios. Mas só que aquele
que comprou 50, ele percebeu que a demanda, a questão da inovação, de ser um produto de ser diferente, ele percebeu que não, muita gente vai querer comprar. Ou seja, ele vai vender os 10, que esse daqui também conseguiu vender, mas o restante ele pode vender por um preço alto, porque não tem ninguém no mercado que possui esse produto. Certo? E é justamente essa questão agora do álcool em gel, estão fazendo isso. Empresas que ainda têm aquele tanquinho, aquele tipinho de álcool em gel dentro do seu estoque, elas não estão liberando o estoque para qualquer um. Elas vão liberar o estoque a preço alto. E principalmente para clientes que são fiéis, entendeu? Então, ter gerir o seu estoque, saber aquilo que vende, saber aquilo que não vende, te dá vantagem competitiva, tá certo? Vamos supor que você está numa loja de sapatos e você percebeu que, o estoquista percebeu e alimentou o sistema, percebendo que dos 20 pares de sapatos pretos que a loja tinha investido, só saíram 3 pares em 3 meses. Ou seja, se prevê que aquele estoque ele vai se perder, porque se em 3 meses só vendeu apenas 3 sapatos, qual é o benefício que eu tenho de manter esse estoque vendendo ao mesmo preço que eu vendia no início? Nenhum. Então, através dessa informação obtida, você consegue fazer algum tipo de promoção, abaixar o preço, ou seja, o estoque também está muito ligado à questão do marketing. Tá? Ele auxilia o marketing. Porque se você vê que muitos produtos seus vão ficar perdidos, que tem uma determinada validade, você já pode ir elaborando campanhas, certo? Você pode ir promovendo ações justamente para fazer com que esse produto que está ali guardadinho não perca dinheiro, gente. Porque, gente, vê só, estoque é dinheiro, tá? Estoque é dinheiro. Então, quando você vende por um preço muito baixo, você está perdendo dinheiro, tá bom? Evita desperdícios. Pronto, nessa consultoria, nessa distribuidora de medicamentos, a gente fez uma análise que a gente percebeu que quando o cliente ele pede o produto, a televenda libera esse pedido e esse pedido é reconhecido lá embaixo no estoque. Só que a gente percebeu que houve pedidos que as televendas, que são as vendedoras que atendem, elas liberavam o pedido, esse produto dava como baixa, mas não dava como saída, ou seja, vendeu, mas não saiu o produto, ficou lá. E produto guardado, produto estancado, é desperdício total. Outra coisa também, vamos supor que você comprou 4 espelhos, que no caso é vidro, e esses espelhos eles ficam muito tempo estocados. Há um grande risco de serem quebrados, tá? O estoque, gente, vocês têm que entender que o estoque, ele não pode durar muito tempo. Ele precisa de um prazo tanto para entrar quanto para sair, tá? Então, se você tem uma lanchonete, se você tem, até mesmo na sua casa, você vai começar a administrar e colocar pessoas para perceber, fulano, ver quais são os produtos que estão na validade, tá? Não sei se vocês foram no mercado, mas se vocês forem no mercado, vocês vão ver que tem 10 caixas de leite Elege. Se vocês perceberem direitinho, as caixas de leite Elege com validade maior, elas vão estar lá atrás. Consequentemente, as que estão perto da validade vão estar lá na frente. Ou seja, professor, isso é minha esperteza. Não. O leite que está perto da validade, ele não está ruim, tá? Mas é uma forma justamente da empresa não perder. E isso não é muito fácil de ser administrado. Imagina uma grande empresa com aquela quantidade de produto que tem, para dar conta, para entender o que vai perder, o que não vai, o que a gente precisa ser feito. Então, há uma grande complexibilidade nisso. Outra, controla o giro de estoque, permitindo saber quais são os produtos que estão comum, alto giro, com alto giro, gente, aqui está comum, com alto giro, tá? Como eu tinha falado no caso do sapato. Quais são os produtos que estão girando mais? O que é girar mais? Estão vendendo mais, tá?
Então, será que é interessante para a minha empresa ter um estoque de produtos parados que não estão vendendo ou começar a agregar dentro da minha empresa produtos que de fato têm uma grande saída, têm uma grande demanda, tá? Outra coisa, proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entrega. A importância de gerir estoque almoxarife é justamente isso também. Como assim, proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entrega? Vamos supor, nesse caso do transporte mesmo. E justamente também, quando você faz um pedido e você não sabe se aquele pedido vai chegar a tempo, tá? Então, ter um estoque é importante por isso. Por exemplo, vamos supor que você... Deixa eu dar um exemplo aqui. Tá. Dona de uma loja de biquíni, certo? E você vende biquínis perto ali da Praia de Boa Viagem, onde tem uma grande quantidade de turistas. Só que você sempre é acostumado a vender uma quantidade de biquínis pouca. Ou seja, você quase não tem estoque desses biquínis. Então, você percebendo que os biquínis eles saem justamente no período de verão, qual vai ser a sua ideia? Para vocês não ficarem apenas na mão do fornecedor, esperando um prazo que ele vai entregar, porque, gente, o fornecedor atrasa, tá? O fornecedor também, ele atrasa. E isso é comum por N fatos, tá? Então, você percebendo que verão vende mais biquíni, que eu já estou num ponto ali na Praia de Boa Viagem, que tem uma grande concentração de turista, qual vai ser o meu intuito? Gerar um estoque de biquínis, justamente para não ficar nessa incerteza da demanda e do tempo de entrega no meu fornecedor. Outra coisa, proteção de mudanças de preço em tempo de inflação alta. Vamos supor que eu faço doces, tá? Para dentro da minha casa, um exemplo bem simples. E eu não sei se vocês já viram aquelas meninas postando no Instagram que compraram não sei quantas latas de leite moça no atacado, enfim. Então, o que seria prever a inflação? Crise, é uma palavra que a gente sempre vai ouvir. Tá? Inflação em alta, inflação, uma hora ela fica alta, uma hora ela fica baixa. Então, a grande ideia vê só, se o produto que mais vende, ou o produto principal da minha empresa, no caso dos doces, é o leite condensado. Sem leite condensado não faço doce nenhum. Ou seja, se eu percebo que o leite condensado é o produto que eu mais utilizo para fabricar os meus doces, os meus produtos, qual vai ser a minha ideia? Comprar logo em grande quantidade, enquanto está no menor preço, porque se der uma inflação e aumentar, vai me ferrar. Aí você vai dizer, professor, isso é o lógico, né? Sim. Porque isso é o lógico, porque eu estou dando um exemplo básico. Imagine isso dentro de uma empresa. A complexidade que é, tá? Evitar com que cause dano ao patrimônio. No caso do almoxarife que eu tinha falado para vocês, eu peguei um computador com código tal, tal e tal. E eu, Marta Luana, funcionária do serviço público, acabei esculhambando o computador, ou seja, foi culpa minha. Quando eu for pedir outro computador, vai estar lá registrado o dano que aquele computador sofreu, tá? E também onde é que aquele computador está armazenado. Mas a responsabilidade pelo dano foi minha. Ou seja, você consegue encontrar quem foi o responsável pelo dano daquele produto, tá? E evitar roubos, que também é um grande problema, como eu já tinha falado. À medida que você tem um estoque grande, você, como dono, você não vai conseguir dar conta. Então, você vai procurar pessoas de confiança, justamente para que essas pessoas de confiança, elas administrem o seu patrimônio, elas administrem o seu bem, tá? Mas só que você precisa ter um resguardo. E esse resguardo, gente, é justamente o que vem através da administração de sistemas, da codificação do produto, de quantos produtos entraram, quais são os códigos, ou seja, isso evita roubo, isso evita fraude, tá certo? Gente, e por hoje é só.
tá? Durante a semana eu vou estar disponibilizando outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Confesso que eu ainda estou me adaptando a dar videoaulas dessa maneira. Não sou blogueirinha, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, estou aberta aos comentários, tá bom? E na próxima aula a gente se vê, tá certo? E na próxima aula a gente, de fato, já começa com o assunto. Essa primeira aula foi mais uma introdução, para vocês conhecerem um pouco referente à área, da importância dessa profissão, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.